pela família do reverendo Cid Caldas e também orar pelas famílias das pessoas que estão enfrentando algum tipo de adversidade por conta desse vírus que é agressivo e que a gente não sabe qual que é como que ele age no organismo de uma pessoa e de outra. É muito imprevisível. Então, a gente sabe que é complicado. Mas eu quero começar a nossa aula convidando a doutora Sara a primeira palavra com a gente, falando de como está a semana, como foi a semana em Campinas, na perspectiva da área da saúde. Doutora Sara, que é alguém que está na frente da batalha, é uma pessoa muito séria, muito correta, de uma história muito bonita, e que é professora aqui na nossa sala também. E a doutora Sara tem informações. Ontem eu conversei com ela por uma questão que a gente precisou ter uma conversa que envolvia uma questão de saúde, e ela me deu notícias que eu achei que são interessantes. Eu quero passar então a palavra para a doutora Sara. Bom dia, doutora, e a palavra está com você. Bom dia, pastor, bom dia a todos. Graças a Deus, essa semana foi uma semana que é menos preocupante. Nós estávamos bastante preocupados com transferência de pacientes principalmente da capital para Campinas, mas com as intervenções políticas aí e adequações em São Paulo, graças a Deus isso não precisou acontecer, mas a gente tem visto, assim, uma procura maior no pronto-socorro, tanto de pacientes com sintoma respiratório, como outros pacientes que até esse momento acho que estavam meio escondidos. Então, a procura no pronto-socorro aumentou, o HC tem bastante paciente internado, no total são 248 pacientes internados, vários na UTI com Covid. Com certeza, na UTI, nós temos 8 pacientes entubados. Então, são pessoas que estão precisando de muita oração, quadros muito graves. Mas, de uma maneira geral, a situação em Campinas, pelo que a gente tem visto, pelo menos pela Unicamp, é bem estável. Acredito que isso não vai piorar muito aqui. O foco principal ainda é São Paulo. Mas um detalhe, pastor, que eu queria chamar a atenção para a gente se prevenir um pouco mais e triplicar a atenção do cuidado. Doutora, essa partezinha que você estava falando cortou para mim. Se puder voltar só um pouquinho da sua frase, acho que ela cortou. Que a situação em Campinas está melhor? Isso, é a partir daí. Uhum. Então, a gente está estável a situação em Campinas e acho que o grande foco mesmo é a capital. Que Deus abençoe. Gostaria de chamar a atenção para... Então, para os cuidados, redobrar a atenção nos cuidados, porque é um vírus que a gente tem visto pelos estudos que ele sofre mutações muito rápidos. São várias mutações. Tem um colega que conseguiu descrever 200 mutações num mês. Nossa. Então, é um vírus que muda a cada minuto. E isso torna o tratamento muito mais complicado. Então, a gente precisa mesmo de cuidados, viu, pastor? De redobrar a atenção nos cuidados de higiene, realmente usar máscara e evitar, quando possível, não sair de casa. Acho que é a principal mensagem de hoje. Muito bom, doutora. Eu tenho visto essa questão aí eu tenho visto essa questão da mutação do vírus, é o que tem me preocupado, porque, na verdade, igual lá da família do Ronaldo Lidório, que é um pastor presbiteriano muito amado, né? Se eu não me engano, a mãe dele pegou e ela tá assintomática, não teve nada. Mas já o reverendo Ronaldo pegou e sentiu mal, sendo que a mãe dele é mais velha e ele, que é mais novo, sentiu os efeitos. Então, na verdade, a gente não sabe qual que vai ser a reação de cada organismo, né? Exatamente. Por isso o cuidado, porque pode ser que tenha gente que seja assintomático, dependendo até mesmo dessa variação da mutação do vírus, né? Não dá para prever e não dá para brincar, né, doutora? É isso que é a minha perspectiva.
Além das características do vírus, tem as características individuais de cada um, que cada um responde de uma maneira. Um tem um resfriadinho com gripe da influenza, o outro tem uma gripe daquelas que precisa ser internado. Então, são várias características que a gente tem que estar avaliando ao mesmo tempo. E nessas, acho que o cuidado é fundamental. Higiene acima de tudo. Ok, doutora, muito obrigado e evitar aglomeração, né? Doutora, você poderia orar para nós, para a gente poder, então, começar a nossa aula, em especial orar pelos nossos irmãos aqui do grupo. A gente tem, no grupo aqui da classe de doutrina, muitas criancinhas com acima de 60, né? Então, muito tempo de juventude, pastor. A UMP de 1970 está grande aqui nesse grupo. Então, assim, eu imagino que a gente estava num grupo essa semana aqui da igreja, grupo grupo familiar, né, de oração, tudo virtual, evidentemente, e um dos alunos lá, um dos membros do grupo, que é o Marcão, filho da Neuza, falando que ele está sentindo os impactos desse isolamento, que ele não aguenta mais, e eu tô igual ele, eu não aguento mais, eu tô já também... Tem dias de altos e baixos que eu já não suporto mais ficar parado dentro de casa. Isso, para mim, é muito estressante. Vai indo, os dias vão se desgastando. Eu imagino aí que a juventude de 1970 também, às vezes, vai ficando cansada, né? Vai indo, vai estressando. Então, para Deus dar paciência, para Deus animar os corações, eu acho que a minha aula aqui é de doutrina, mas eu estou sempre preocupado aí com como que está o emocional de cada um de vocês, né? Então, orar para que Deus renove as forças, para a gente poder atravessar essa tempestade juntos, né? E que Deus, principalmente, a gente tem tido boas notícias, graças a Deus que aqui no grupo estão todos bem, e caso aconteça, porque a gente sabe que pode ser que mais dia menos dia a gente acabe sendo atingido, mas caso venha a acontecer de algum de nós ser, que seja assintomático, né? A minha oração é para que Deus proteja, mas em todo caso, se acontecer, que a gente seja assintomático, né? Então, doutora, se você puder orar para a gente poder iniciar a nossa aula, e aí a gente começa a entrar no assunto específico da aula de hoje. Bendito Deus e Pai, nós somos gratos porque estamos aqui reunidos como família tua, como filhos Amém. teus, para recebermos mais uma vez a orientação que vem da tua santa palavra. Te pedimos a instrução divina para o reverendo Alexandre, que ele seja um instrumento abençoado, valioso nas tuas mãos, como tem sido até hoje, Senhor. E que hoje não seja diferente, que ele possa trazer a tua palavra santa e edificante, e que isso nos sirva, Senhor, de alento, de bênção nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, te suplicamos, aliás, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos guardando, dando sabedoria para todas as nossas ações, Senhor, dando proteção para a nossa saúde, para as nossas vidas e principalmente, Senhor, paciência, porque nós sabemos que nesse momento nós não podemos fazer nada. Mas nós temos o refúgio, Senhor, de confiarmos em Ti. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, bênção nas nossas vidas, proteção e cautela para todas as nossas ações, Senhor. Fica com os enfermos, protege, dando sabedoria aos médicos para que o seu cuidado e a sua mão esteja sobre cada um deles e com isso eles possam estar tratando de maneira adequada, conforme a tua vontade, Senhor, cada paciente. Sabemos das dificuldades desse momento, Senhor, mas confiamos em Ti plenamente e sabemos que o Senhor está conosco. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, gente. 30 alunos aí na sala. Depois você coloque aí no grupo aí quantas pessoas estão aí com você assistindo a aula, tá bom? Para o nosso irmão Eládio poder fazer a contabilidade dos alunos da classe de doutrina. Nós estamos com a nossa aula gravada, então a gente vai começar a nossa aula, então. A doutora Sara já fez a oração,
Eu quero começar lendo com vocês o livro de Romanos. Abre a Escritura Sagrada no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 30. Lembra que nós estamos estudando sobre a ação do Espírito Santo? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui algo para poder compartilhar aqui para vocês verem junto comigo. Vocês vão ver aqui na minha tela, aqui na tela de vocês aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar. Ok. Essa imagem, vocês estão vendo? Essa imagem aqui é a imagem que nós vamos ter aqui da nossa aula de hoje. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. A partir do verso 26 ao verso 30. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo aí? Ok? Estão vendo a imagem? Dá um ok aí se estão assistindo a imagem aí que eu estou mostrando. Ok, né? Então tá bom. Lá diz assim o texto de Romanos 8, do 26 ao 30. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo bom para nós hoje, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem a ver com a nossa aula de hoje, mas quero deixar esse texto com vocês aqui, falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que nós estamos estudando aqui na nossa classe de doutrina, irmãos. Nós temos estudado aqui, nesse momento, o tema pneumatologia, e nós começamos na semana passada falando do texto Romanos 8, 26, e a gente agora está lendo aqui especialmente o 29 e 30. E nós começamos a falar na semana passada, espero que vocês estejam vendo essa tela que eu estou mostrando para vocês, para que vocês, se vocês quiserem anotar, nessa tela aí a gente tem aí o que a gente estudou na semana passada. Nós estudamos a pessoa do Espírito Santo, né, e aí falamos sobre a sua identidade, lá em Atos capítulo 5 e Mateus capítulo 3, falando que o Espírito Santo é Deus, né, é triuno, mesmo poder, mesma glória. A gente falou sobre a missão, que a missão, a diferença está na missão, e nós falamos aí o Espírito Santo na Escritura, falamos no Antigo Testamento, lemos uma boa quantidade de textos mostrando a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também nós mostramos alguns textos, e aí a gente começou a falar na semana passada, que foi onde a gente parou, sobre a obra do Espírito Santo, que a gente pode também chamar como a missão do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo, meus irmãos? Eu acredito que essa é uma perspectiva muito importante para o fundamento da nossa fé. Como a gente falou na semana passada, muito do que a gente às vezes vê dentro do ambiente eclesiástico, do ambiente das igrejas que foram se formando e se chamando de igrejas evangélicas, é justamente uma má interpretação ou uma falta de entendimento correto sobre qual que é a missão principal do Espírito Santo. Nós, muitas vezes, temos colocado a missão do Espírito Santo em detrimento daquilo que a Escritura diz que é a missão do Espírito Santo. E nós começamos a falar isso aqui na semana passada, que a primeira obra, ou a função principal, a missão principal do Espírito Santo, melhor dizendo, é apontar para Jesus. E veja que eu li com vocês lá o texto de João, capítulo 16, versículo 14, na qual o próprio Senhor Jesus diz que a função do Espírito Santo é apontar para Cristo.
Se vocês estão vendo esse gráfico que eu estou colocando aqui para vocês hoje, essa imagem para vocês hoje, eu só estou aqui fazendo aqui uma definição do que é, para mim, uma boa apresentação do que é a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação. Se você prestar atenção aqui, eu coloquei como obra do Espírito Santo, não sei se vocês estão vendo aqui, eu mexendo com a pontinha do mouse aqui, eu coloquei aqui, apontar para Cristo. E aí eu vou colocar uma sequência de ações aqui, veja que eu coloquei por último aqui a edificação. E quando a gente for falar sobre edificação, provavelmente na próxima aula, que não será hoje, eu quero falar aqui sobre os dons. E aí, veja que eu coloquei em último lugar. Eu estou fazendo aqui uma licença poética, vamos dizer assim, uma licença poética de usar um critério que o apóstolo Paulo usou quando ele montou uma lista de dons lá no livro de Corinto, e em que ele colocou lá os dons, aqueles dons espetaculares, em último lugar, né? Então, estou colocando a edificação aqui em último lugar, porque eu acredito que a gente tem coisas para olhar acima dessa perspectiva que, às vezes, a igreja moderna tem feito de dar ênfase a dons em detrimento da principal área de atuação do Espírito Santo. E aí, o que a gente começa, então, nessa aula de hoje, relembrando e passando um primeiro momento falando sobre isso. A importância de entendermos a missão principal do Espírito Santo. Então, se você quiser anotar, você pode anotar isso que eu vou falar para você. Tudo aquilo que o Espírito Santo fez ao longo da história da humanidade, tudo que o Espírito Santo de fato fez. Veja bem, eu estou no meio de uma frase, mas deixa eu abrir um parêntese aqui para você entender, tá? Calma que eu volto lá na frase. Gente, o Espírito Santo, ele atua no nosso coração e ele vai atuar em tudo que ele faz aqui no nosso coração como Deus que age de maneira intensa na humanidade. Só esse comentário aí. E aí, o que eu quero mostrar para você? E é a frase que eu estava falando. Toda a ação do Espírito Santo ao longo da história, em tudo que aconteceu ao longo da história, é para glorificar o nome de Jesus. Toda a ação do Espírito Santo aponta para Jesus. E toda a verdadeira ação do Espírito Santo vai apontar para Jesus. E aí, se alguma coisa que é feita em nome do Espírito Santo não apontar para Jesus, esse é um critério importantíssimo, meu querido irmão, minha querida irmã. Se alguma coisa feita em nome do Espírito Santo não apontar para Jesus, cuidado que isso aí não seja de fato uma ação do Espírito Santo. Nós temos, eu estou escrevendo um sermão em João 5, né? Eu quero começar argumentando, eu estou escrevendo esse sermão em João 5, em João 5 tem um texto, eu não vou entrar muito, porque depois, quando eu for pregar lá na igreja, aí as pessoas já viram ele dando aula sobre esse assunto, mas eu estou escrevendo um sermão em João 5, e em João 5 a gente tem aquele texto famoso, que é aquele texto de Jesus lá no tanque de Betesda. Lembra do Jesus no tanque de Betesda? Lá em Jerusalém? Que era aquele famoso tanque onde as pessoas ficavam lá esperando que as águas se mexessem para que alguém chegasse lá nas águas lá e quem entrava na água era curado. Bem, só adiantando aqui uma coisa interessante sobre aquele texto ali. Tudo indica que aquilo ali tudo era uma lenda. E, na verdade, aquilo tudo era um grande misticismo que as pessoas tinham. Por quê? Porque as pessoas têm tendência a serem místicas. Nós temos uma tendência de gostar de coisas místicas. O reverendo Augusto Nicodemos escreveu um artigo há uns 10 anos atrás, que esse artigo, para mim, é um dos artigos assim, que mais me marca. E aí, evidentemente, se a gente tem algum visitante aqui na sala que não seja da igreja presbiteriana, que não seja evangélico, eu peço licença e, com respeito, eu vou colocar esse comentário de um artigo feito. Então, estou fazendo uma citação de um artigo feito, cujo título era A Alma Católica dos Evangélicos do Brasil. A alma católica dos evangélicos do Brasil, porque ele pega no artigo e diz o seguinte, olha, o cristão evangélico brasileiro, ele tem um apego com misticismo, com coisas místicas, que é muito forte,
E a gente, enquanto brasileiro, por isso que no Brasil a gente vê o crescimento de muitos tipos de igrejas que dão ênfase a certas ações místicas, e acreditam isso ao Espírito Santo. Por quê? Porque a gente gosta, está na nossa raiz uma coisa de gostar de coisas místicas, de coisas que são assim espetaculares e que às vezes mexem com coisas que são inexplicáveis, né? Então, o Nicodemos falava no artigo dele, né? A alma mística, né? A alma católica dos brasileiros. Ou seja, a gente gosta de sabe, daquelas coisas que tem algum tipo de efeito, de sorte, deixa eu destrinchar isso aqui para você ser bem claro o que eu estou falando aqui, né? Eu fico vendo, né? Cristão que acredita em signo, né? E se a gente não vigiar, isso influencia a gente. A gente tem uma tendência para pender para coisa mística, se a gente não vigiar, a gente se apega a isso. É aquela coisa assim, sabe, de você, de repente... já viu jogador de futebol? Vai entrar no campo de futebol, o que ele faz, gente? Vocês lembram disso aí? O que um jogador de futebol, quando entra no campo, faz? Pisa com o pé direito e faz sinal da cruz, né? Ou lá no vestiário, antes de entrar pro jogo, ele segura na mão do outro, um fica falando assim, bem forte assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha... Gente, aquilo ali é o quê? Uma simpatia, né? Aquilo é uma simpatia. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque achando que fazendo a oração do Pai Nosso vai dar alguma proteção mística para eles. Né? Da mesma forma que às vezes eu deixo... Aí você fala assim, não, mas evangélico não tem isso. Não tem! Ou se tem, deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91 dentro de casa, ou no Salmo 23. Fica aberto lá no Salmo 23. Aí, de repente, se você deixa isso, meu irmão, não estou fazendo uma crítica, mas, aliás, estou fazendo a crítica. Eu estou criticando. Mas eu não estou criticando você quando fui na sua casa, né? Então, se você tem aí o Salmo 23, eu não sei se você faz isso. Deixa aberto. Mas o que adianta deixar o Salmo 23 aberto lá e não ler? Essa é a nossa crítica. Porque o que as pessoas fazem? Olha, deixa o Salmo 23 aberto que vai trazer proteção para sua casa. Olha o misticismo aí. Era igual aquela pessoa que fala assim, pastor, eu faz tempo que eu não leio a Bíblia porque eu perdi meus óculos, pastor. E eu não tô lendo a Bíblia porque eu perdi meus óculos, os meus óculos sumiu tem mais de ano que eu não sei onde estão meus óculos. Aí o pastor foi visitar essa pessoa, falou, não, empresta sua Bíblia aí que eu vou ler para você. Aí quando ele pegou a Bíblia da pessoa lá, o que estava lá na Bíblia guardado? O óculos da pessoa. É porque esqueci o óculos lá na Bíblia. Tanto que a pessoa não estava lendo a Bíblia. Então, eu estou dizendo isso tudo para você para dizer o seguinte, lá em João 5, Jesus está confrontando os misticismos. E se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta de fazer, gente, é justamente lançar por terra todo tipo de misticismo que é feito em nome dele. Apenas ainda comentando essa primeira parte com vocês, para a gente fazer esse diferencial, porque eu estou falando o que é e filtrar o que é obra do Espírito Santo e o que não é obra do Espírito Santo, essa semana. Inclusive, se eu não me engano, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra um pastor aí de uma grande igreja, né, uma igreja aí que se chama Mundial, e a representação é o seguinte, é porque ele falou e ele está vendendo sementes. Veja bem que eu vou falar isso aqui para você, que eu confio em vocês, que vocês não vão cair nessa cilada aí, hein, gente? Mas ele está vendendo sementes que curam o Covid. Né? Ele está vendendo sementes que curam o Covid. Ele falou que descobriu por revelação que as sementes lá da chácara da fazenda dele lá, tem umas sementes de uma árvore lá, isso é coisa de raizeiro. E ele está vendendo essas sementes caríssimas, então você só adquire ela comprando, que cura o Covid. E as pessoas nesse desespero, que estão com medo desse vírus, dessa enfermidade, o que as pessoas fazem? Vão lá e compram. E o que está gerando? Renda para pessoas que exploram esse lado que nós temos de sermos muito adeptos a coisas místicas que nos chamam a atenção. E aí, o que é o meu argumento com vocês aqui como primeira coisa importante? Qual que é a ação específica do Espírito Santo? É sair dando dom para as pessoas aí para fazer coisas miraculosas e grandiosas? Não.
Uma ação legítima do Espírito Santo é promover Cristo. Se você olha para a história do cristianismo, se você olha para a história da humanidade, se você olha para a história do seu coração, a grande obra que o Espírito Santo fez, a grande obra que o Espírito Santo faz é revelar a Cristo para nós. A revelação de Cristo é a principal obra que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele revela e ele nos faz ver quem Cristo é e nos dá as ferramentas para a gente seguir numa vida que glorifica a Cristo. Essa é a grande obra. Toda vez que você exalta a Cristo, gente, isso é importantíssimo. Como que eu vou saber que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Qual é o critério para eu saber se uma pessoa é realmente cheia do Espírito Santo? Porque veja que em Atos capítulo 6, quando eles foram escolher... Deixa eu mostrar isso para vocês aqui, né? Deixa eu mostrar isso para vocês em loco. Abra lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, eu vou mostrar o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 6. Eu quero mostrar aqui o que é uma ação de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 6, nós temos um texto clássico, tá bom? Que mostra a eleição dos diáconos. Diga-se de passagem, né? Os diáconos aqui da Igreja Presbiteriana de Campinas têm um trabalho magnífico aqui na igreja, que eu admiro muito. Parabéns aqui aos diáconos da Igreja de Campinas, que eu os admiro muito pelo trabalho que eles realizam, né? E todos os auxiliares de diaconia. Mas lá em Atos capítulo 6, abra lá Atos capítulo 6, você vai perceber ali, a partir do... Eu vou ler aqui do 1 até o 5, e aí eu quero comentar com vocês. Repara aí, e grifa na sua Bíblia, a presença do Espírito Santo, tá bom? Deixa eu só dar uma pausa aqui, que eu tô falando diretão. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá ok? Estão me ouvindo bem aí? Eu não fiz saudação aqui pro pessoal que foi chegando, então deixa eu só fazer uma saudação aqui. Meu amigo Abel tá aqui na sala, a Aide, a Adriana, a Ara Brilhantina, eu sempre esqueço quem que é a Ara Brilhantina. Armando tá aqui também, Cecília, Neuza, Eduardo, Eládio tá aqui. Ele falou, né? É Bilharino, não é Bilhantino. Quem que é? Bilharino. Tá certo. Ara Bilharino. Bilharino, muito obrigado, Neuza. Ara Bilharino, muito bem. Eládio, Eliana, Enilene tá aqui, Freria, Esdras Albertini, Eva e Paulo, Ellison, Uda, Janaína Antunes, minha irmã, que já apresentei no começo. Jesus está entre nós, Jesus Berbert, minha mãe também, minha mãezinha, feliz Dia das Mães, viu, mãe? Mais uma vez a gente tá longe, né? Márcia, Marino e Lila. A Lila fez aniversário essa semana. Feliz aniversário, viu, Lila? Vi você também dando a mensagem ontem. Foi muito bonito, viu, Lila? Deus abençoe você. Muito bonito mesmo. Marlene, Marli, tá aí a Patrícia. Também feliz Dia das Mães para Patrícia, minha digníssima. Paulo, Priscila, Renê, Ruth, as duas Ruth, né? Ruth do Samuel e a Ruth Castelo Novo. Samuel, doutora Sara Santos, Sérgio Paulo, meu cunhado, Terezinha, Wanda e Vivian. Então, só tô aí dando um salve aí para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, porque eu nem tive tempo de conversar muito com vocês, porque a gente foi começando a aula, né? Muito bem, Atos capítulo 6, eu quero que vocês prestem atenção aqui no que a gente vê aqui nesse texto de interessante. E eu quero mostrar aqui qual que é a ação do Espírito Santo, o que diferencia uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Vamos lá, Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 discípulos de Jesus, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha só, o que diz na sequência?
cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual que era o critério? Serem cheios do Espírito Santo. Boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É interessante esse comentário aqui sobre Estevão. Aí, segue a história aí, capítulo 7. O que acontece com Estevão? Estevão, ele é levado perante o Sinédrio e Estevão vai ser o primeiro mártir. Quando Estevão está para ser, antes de ser apedrejado, ele vai fazer uma defesa, que está lá no capítulo 7. Eu não vou ver aqui todo o texto aqui com vocês, mas só a parte final do argumento de Estevão, quando ele pega e fala que de Jesus. Quer ver? No capítulo 7. A morte de tal. Ele vai o tempo inteiro, e esse é o meu argumento com vocês. O capítulo 7 tem toda a defesa de Estevão, que é ele perante o Sinédrio, apresentando ali toda a sua defesa daquilo que ele cria. E ele vai o quê? Como homem cheio do Espírito Santo, ele vai falar de Jesus. E aí, só pegar ali o final ali do versículo 40, do capítulo 7, do versículo 49, olha lá o que diz a partir do versículo 49. O céu é o meu trono e a terra, 7:49, e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homem de dura serviço, incircunciso de corações e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Gente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é que Estevão está fazendo? Ele está manifestando que dom aqui em sendo cheio do Espírito Santo. Ele está glorificando a Jesus. Então, essa é a perspectiva de alguém cheio do Espírito Santo, gente. Ele vai sempre apontar para Jesus aqui, no caso Estevão, cheio do Espírito Santo, em perseguição, em dias terríveis. Inclusive aqui, a véspera de ser numa situação delicada, e ele está apontando para Jesus Cristo. Ele está falando assim: olha, eu estou vendo Jesus, vocês atacaram a Jesus, o justo. Veja bem, com isso eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente, que a obra do Espírito Santo é fazer Jesus grande no nosso coração. Olha que coisa legal. A obra do Espírito Santo é fazer você amar Jesus com todo o seu coração. A obra do Espírito Santo é fazer você ver a glória de Jesus. A obra do Espírito Santo é você se dedicar na Escritura para conhecer mais de Jesus. A obra do Espírito Santo é você amar tanto a Jesus a ponto de entregar sua vida para Ele, no sentido de que você abre mão de ser o dono da sua vida e você se torna servo de Jesus, como também a ponto de você ter a coragem de ir para lugares ermos ou enfrentar situações adversas por amor a esse Jesus. Eu sempre gosto de falar isso, que a obra do Espírito Santo no coração, a verdadeira obra do Espírito Santo de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, é ele ser capaz de entregar a própria vida por amor a Jesus. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional, uma pessoa ter capaz de entregar a vida por Jesus. Napoleão Bonaparte tem uma frase célebre dele, né? Porque ele pega e fala assim: os Césares e os faraós e os próprios imperadores conquistaram seus impérios
na base da força. Mas o único que conquistou seu império na base do amor é Jesus. E por nós, muitos não têm coragem de morrer, mas ainda hoje, Napoleão falando, né? Muitos, por amor a Jesus, entregam as suas vidas, têm coragem de entregar a sua vida. Eu costumo usar, quando eu estou falando sobre lendas, né, de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, eu nunca vi ninguém na história morrer por causa do Coelhinho da Páscoa, né? Ou alguém morrer por causa do Papai Noel. Não tem na história alguém que morreu para defender o Papai Noel. Porque que se você estiver diante de uma situação de risco, se você crê numa fábula, numa lenda, se você crê numa coisa que não é, que se sustenta, o que você faz quando sua vida está em risco por uma lenda, por uma coisa que não é real? Você fala, não vou me apegar com uma coisa que não é real. Então, se alguém põe uma arma na sua cara e fala assim, nega o Coelhinho da Páscoa ou morre? Você fala assim, mas Coelhinho da Páscoa não existe, tô nem aí para Coelhinho da Páscoa, eu quero ficar vivo. Papai Noel morre, você abre mão do Papai Noel na hora. Mas quando você sabe que aquilo que você crê é real, e muitos, na era dos mártires, morreram, entregaram a sua vida por amor a Cristo, por amá-lo acima de todas as coisas. O próprio Estevão, de quem eu estou falando aqui, porque o Espírito Santo os convenceu de que Jesus é real, de que vale a pena, inclusive por amor a Jesus, entregar a própria vida. Isso para mim é uma obra do Espírito Santo. Eu chegar ao ponto de que eu abro mão da minha vida pelo grande amor da minha história. E isso é obra do Espírito Santo. Um amor tão intenso no meu coração, que ainda hoje você vê, por exemplo, pessoas, e isso eu quero mostrar, porque, gente, a gente às vezes dá ênfase às coisas erradas. A gente acha que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, eu estava vendo uma pessoa falando que a gente tem muito isso aqui no Brasil, né? Nós presbiterianos, graças a Deus, temos uma vacina contra isso que a gente não se apega a isso, mas eu já vi muita gente apegada a isso. Até mesmo no ambiente presbiteriano. Tem os profetas de plantão, né? Você liga para a pessoa e fala, tô passando por uma situação aí, fala aí de Deus aí para mim aí, profetiza aí o que Deus tem para profetizar aí, né? Já vi muito isso, gente que se apega a pessoas que têm dons, né? Manifestação de alguns tipos de dons, e a gente tem um apego místico com essas coisas, porque acha que é de Deus. Eu já vi muita gente se dar mal por causa disso. Esses dias atrás, uma aluna do Mackenzie, para você ver, mas isso é longe, olha só. Uma aluna do Mackenzie, que é de igreja presbiteriana, me procurou no WhatsApp falando assim, olha, pastor, a minha família aqui entrou em conflito com os parentes, porque puseram uma profecia aqui no grupo de WhatsApp da família aqui, e essa profecia aqui, eles estão falando que vai se concretizar e tal. Um profeta aqui, um pastor que é profeta, pôs essa profecia aqui. Gente, obra do Espírito Santo real é me fazer amar cada dia mais a Jesus. É um amor intenso no meu coração por Jesus, a ponto de, se preciso for, eu entregar minha vida por amor a Ele. Se preciso for que eu morra, o Espírito Santo me dá força para, inclusive, entregar minha vida por amor a Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo, fazer Cristo grande no meu coração. Fazer com que Cristo cresça e que eu diminua. Gente, eu preciso muito que vocês entendam isso, porque esse filtro vai ajudar você sempre a definir. Porque às vezes as pessoas falam lá da igreja presbiteriana, né? O que é a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana, muitas vezes, ela é chamada de sorveteriana. Já viram essa expressão, né? Lá os sorveterianos, a igreja presbiteriana não precisa nem... Eu já vi gente falando assim, a igreja presbiteriana não precisa nem de ar-condicionado. Tão frio que é lá dentro. Igreja presbiteriana não precisa nem de ar-condicionado, tanto que é frio. O povo lá é frio, né? Porque o Espírito Santo não age na igreja presbiteriana. Eu já vi gente falando assim, nossa, a igreja de vocês é boa, mas vocês não têm, né, um apego com as obras do Espírito Santo, né? Vocês não dão ênfase ao Espírito Santo. Vou fazer aqui igual TV, olhando para a câmera, né? O Dado, se estiver revisando essa aula aí, ele vai falar, olha aí o Alexandre, fazer olhando para a câmera agora. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, se tem uma preocupação que a igreja presbiteriana tem,
E aí eu falo que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Se tem uma preocupação da igreja presbiteriana é glorificar o nome de Jesus. Eu obedeço ao Espírito Santo quando eu glorifico a Jesus. Não sei se vocês sabem, e aí eu vou dar uma dica para vocês prestarem atenção nas próximas pregações. Sabe qual que é o grande desafio do pregador presbiteriano? E a gente é ensinado assim? Eu não sei se vocês já repararam nisso, e eu vou dar uma dica aqui de uma coisa que acontece nos sermões presbiterianos. A gente fala no seminário, a gente aprende no seminário, a gente ensina os pregadores, a gente estimula os pregadores assim. A todo o texto da Escritura ser como um rio que corre para o mar, e todo o texto deve correr para Jesus. Toda pregação presbiteriana tem que falar de Jesus. Você pode ver que o Dado, você pode ver que o Flávio, você pode ver que você pode ver que os seminaristas que estão ali pregando. Você está lá no Antigo Testamento. O grande desafio nosso ali pregando no Antigo Testamento é que aquele texto aponte para Jesus. E a gente sempre, um sermão presbiteriano sempre vai terminar falando de Jesus. Por que a gente é enjoado com música? Por que presbiteriano é enjoado com música? A gente tem na igreja presbiteriana um filtro para música enorme. Por que o Projeto Sola, que a gente chama tanto Projeto Sola, o que é o diferencial do Projeto Sola e por que o Projeto Sola está tão em evidência no meio presbiteriano, no meio reformado? Porque são músicas que estão falando de quê, gente? De Jesus. Veja que não tem música do Projeto Sola falando do Espírito Santo, mas estão falando de Jesus. Sabe por quê? Porque a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus. E é por isso que a gente é tão criterioso com música. Porque se você pega uma música e que não está falando de Jesus, ela não serve para gente. Pode ser bonito o que for. Pode ser bela melodicamente o que for. Aliás, música é um instrumento fantástico para você ensinar Bíblia, para você decorar versículos. Os primeiros versículos que eu decorei foi cantando música. Eu, uma vez, decorei o Salmo 137, eu nem sabia que era o Salmo 137 numa música do... Não era o Resgate, uma música do... Eu lembro da música, mas não lembro do cantor, né? Que era o antigo Kadesh, depois virou Virtude. Música tem essa capacidade. E se você pega uma melodia, mas uma letra ruim, você acaba usando uma arma fortíssima para ensinar coisa errada. Quer ver uma coisa interessante que você vê que as igrejas não usam mais, que a gente mudou ao longo da história? Quem já ouviu aquela música lá? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado... Conhece essa música, gente? Vocês conhecem a música? Faz ok, quem conhece a música aí, que eu tô de olho em vocês aí. Conhece a música? Conhece aí, Paulo, a música? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chama... Música é bonita, não é, gente? De José das Consolações, homem bom e piedoso. A música é bonita ou não é, gente? Quem gosta da música aí? É bonita. Não é? Olha lá, o Armando tá falando, essa música é bonita, bonita demais. Por que a gente não canta ela nos cultos? Já repararam que a gente não está cantando ela mais nos cultos? Tem um bom tempo que as igrejas presbiterianas não cantam ela nos cultos. A música é bonita, a música é verdadeira, conta a história de Barnabé, mas ela tem um grande problema. A música não fala de Jesus. E toda música que não fala de Jesus, ela não serve para liturgia, porque o culto não é para homens. O culto é para Jesus. Se eu abro espaço no culto para cantar uma música sobre Barnabé, e Barnabé tem uma história linda, mas eu tenho que fazer uma música para Paulo também. Eu tenho que fazer uma música para Pedro. Não é? Veja que essa é a perspectiva correta. A gente não faz música para os homens. A gente faz música para Jesus, porque o único digno de adoração é Jesus. E quando a gente escreve essa música para Jesus, e seja uma história que aponta para Jesus, aí faz sentido, entendeu? É por isso que você não tem na liturgia
nada que não aponte para Cristo. A gente fala que o nosso culto, para encerrar isso aqui, porque eu acho que isso é fundamental, porque com isso de doutrina a gente está entendendo como é que funciona o culto presbiteriano. Aliás, deixa eu chamar alguém aqui para dar uma participação aqui. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Márcio Amarino, tá aí? Tá me ouvindo, Márcio? Márcio Amarino. Tô sim, Alexandre. Você quer contribuir aí com essa minha fala aí? Porque eu não sei como é que é o combinado seu com o Dado, mas a questão das músicas. Você já tinha ouvido falar disso aí que eu tô falando? Assim, não especificamente com todas essas palavras, mas aquilo que a gente segue para colocar as músicas no culto. Assim, às vezes o pessoal pergunta, pô, por que não coloca essa música? Por que não coloca outra música? Primeiro porque todas as músicas, que a gente coloca, ou são sugeridas, passam pelo crivo da equipe pastoral. E creio eu que nesse crivo da equipe pastoral, aí sim, entra essas palavras que você falou. Quanto ao Barnabé, sim, verdade, a música é muito bonita, mas em nenhum momento fala de Jesus, né? E outras tantas que às vezes até tem um poema, uma expressão poética muito bonita, mas em nenhum momento fala em Jesus. Nós que somos cristãos, a gente entende, sim, que pode estar falando de Jesus, mas nem sempre quem pode estar escutando, um visitante, alguma coisa parecida, não vai ter esse entendimento. Então, a gente tem cada vez mais levado as músicas que a gente coloca nos nossos cultos a ter uma mensagem direta e firmemente falando sobre Jesus. Muito legal, eu gosto muito do Márcio, da seriedade dele, à frente do Ministério de Louvor da Igreja de Campinas, e por isso que eu chamei o Márcio aqui para participar da conversa, né, da aula nesse sentido, porque qual que é o fundamento, né? O fundamento é o seguinte, por que a gente tem essa perspectiva? Porque a gente acredita o seguinte, olha onde está o fundamento, que uma verdadeira ação do Espírito Santo é fazer com que a gente glorifique Jesus. Porque Jesus disse isso. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai glorificar o meu nome. Então, o que ele vai fazer é que nós olhemos para Jesus e o adoremos, o sirvamos, estejamos a ponto de entregar a nossa vida para ele. E aí o critério de música, eu enquanto pastor, já sofri muito com a equipe de louvor, porque às vezes a música do momento é linda. A música do momento, ela é sensacional, ela é emocionante, ela é perfeita do ponto de vista da melodia, mas a letra não aponta para Jesus. Igual o Márcio falou, qual que é o sistema da Igreja Presbiteriana de Campinas. Toda música vai passar pela equipe pastoral para filtrar, né? Eu já tive fase lá na igreja de Goianésia, que teve vez que o pessoal da equipe de louvor, porque às vezes da correria, do ministério, essas coisas todas, né? Um primeiro momento lá em Goianésia, eu lembro que algumas músicas entraram direto sem passar por mim. Gente, parece que é um trem. Eu falo assim, parece que é uma tentação mesmo, né? No dia que você não conversou com o Ministério de Louvor e eles trazem uma música nova sem passar por você, isso não acontece mais, mas isso aconteceu lá em Goianésia num período lá, né? Logo no início do meu ministério lá. É bem no dia que você está recebendo na igreja aquele pastor mega ultra tradicional que examina cada frase da letra do hino, dos cânticos, né? E aí você, de repente, você está vendo lá a música que está sendo cantada, que você... gente, quem escolheu essa música aí? Aí está lá o pastor convidado anotando letra por letra e pega... Eu já tive experiência de ver pastor que na hora da subir para pregação, que aí eu já acho que também já é indelicadeza, é falta de educação, mas já vi pastor na hora de pregar... assim, essa música que vocês cantaram aí tá errada. Eu acho que tem a hora certa, inclusive, de comentar sobre essas coisas, inclusive aqui na nossa aula de doutrina. Tem, inclusive, só para a gente encerrar esse assunto aqui e seguir para o próximo, inclusive hinos. A gente tem um hino do Inário, agora eu não estou com ele aqui de cabeça, mas a gente tem um hino do Inário antigo nosso, Novo Cântico, que foi tirado. A gente não canta mais ele, porque ele tem um erro... forte lá no que está escrito no hino, e a gente não canta mais ele. Se vocês repararem, tem alguns hinos que a gente não está cantando mais, porque esses hinos não estão de acordo com
a perspectiva de glorificar o nome de Jesus. Bem, próximo passo aqui, vocês estão vendo ali a ilustração que eu deixei aqui para vocês. Então, apontar para Cristo. E como que o Espírito Santo aponta para Cristo de maneira detalhada? Olha a obra que o Espírito Santo vai fazer em nosso coração. Primeira obra que o Espírito Santo vai fazer em nosso coração é a regeneração. O que é a regeneração? O Espírito Santo, ele vai abrir os nossos olhos. Eu já falei isso aqui já, eu não vou investir muito tempo nisso, porque a gente já leu essa parte aqui, eu acredito que a gente pode adiantar isso aqui, né? Mas apenas para você ter um texto de referência, abra lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, do versos 2 ao verso 8. O que é regeneração? Evangelho de João, capítulo 3, abra lá, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 2 ao verso 8. Alguém lê para nós, por favor, quem encontrar esse texto, que, se puder ler para nós esse texto aí de João, capítulo 3, do verso 2 ao verso 8. Pode ler para nós aí, por favor. João 3, do 2 ao 8. Pode ler. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Veja como o próprio Jesus está dizendo que a ação de Deus em nós, regenerar, é gerar de novo, é nascer de novo. Gente, meus irmãos, louve a Deus pela salvação em Cristo. É chamado de novo nascimento. E o próprio Nicodemos, que não era o Augusto Nicodemos, mas um mestre também, chegou em Jesus e falou assim: mestre, eu tenho dúvidas, né? Ninguém faz os sinais que você faz se não for da parte de Deus. Eu estou com meu coração angustiado. Ele foi procurar Jesus de noite porque estava receoso. E Jesus diz então para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, se você contempla o reino de Deus, essa ação no seu coração não foi própria sua, não foi você que fez isso por si, você não chega a isso sozinho. Quem fez isso, o próprio Jesus está dizendo aqui, é o Espírito Santo que faz a obra chamada regeneração. É um agir primeiro de Deus em nosso coração que nos faz regenerar. É nascer de novo. Gente, é linda essa expressão que a gente nem tem usado tanto na igreja mais nos últimos tempos, mas que a gente precisa resgatar essa expressão, né? Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Né? Foi um novo nascimento. E esse novo nascimento nasceu a partir da ação de quem? Do Espírito Santo que me fez nascer de novo. E esse nascer de novo me fez enxergar o reino de Deus. E essa é uma ação que começa com o Espírito Santo. Veja bem, todas essas ações que eu estou mostrando para vocês aqui, meus irmãos, eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Elas mostram para nós, e é o que eu quero que vocês entendam e saiam daqui nessa manhã entendendo, que é a ação do Espírito Santo nos promovendo o reino de Deus, promovendo a Jesus Cristo e a capacidade de sermos de Cristo. Com isso, o que a gente está combatendo aqui nessa manhã na aula? Qual que é o nosso combate? Qual que é a nossa batalha? Combater o antropocentrismo.
Nos últimos anos, a gente tem visto a igreja de um modo amplo e geral, cair numa tentação do antropocentrismo, que é tirar Deus do centro, que é tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. E quando ele coloca o homem no centro, ele vai se dotando de informações e de atitudes, na qual ele vai, entre outras coisas, afirmando que o que ele faz é por conta dele, é por ação dele, é por obra dele. E é interessante a gente perceber que a ação de a gente chegar até Jesus é uma obra, a regeneração, o nascer de novo, é uma obra que o Espírito Santo faz. Além da regeneração, a gente tem a justificação, que foi o texto que a gente leu lá na primeira parte, no início da aula, que é Romanos 8, versículo 30. Olha lá o que o texto diz para nós lá em Romanos 8, verso 30. E aos que, vamos lá? Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Já comentei aqui também sobre a justificação, e a justificação é o quê? É o ato legal de aplicar a obra legal, né? É o ato no qual a obra de Cristo é aplicada na minha vida. É o ato no qual aquilo que Jesus fez na cruz é aplicado ao meu coração. Eu me torno justo, preste bem atenção nisso, eu me torno justo diante de Deus, de forma que, mesmo sendo eu pecador, eu me apresento perante Deus e Deus me vê como justo. Ele vê os meus pecados perdoados. Aliás, ele vê justiça em mim. E essa é uma obra do Espírito Santo. Quem que aplica essa justiça em nós? Não somos nós. Nós já comentamos isso aqui numa aula anterior, mas eu volto a esse assunto aqui. E o meu voltar a esse assunto não é no que é a justificação que eu já expliquei. Mas quem aplica essa justificação? Quem é que me faz justo? Quem é que vem no meu coração e me faz justo? Esse alguém é o Espírito Santo. Então, resumidamente, para você entender o que eu estou querendo dizer, quem atua no nosso coração, quem realiza as ações do nosso coração, que me faz ver Jesus, que me faz nascer de novo, que aplica a obra de Jesus no meu coração e me faz diante de Deus Pai justo, é o Espírito Santo. E aí, uma outra obra que o Espírito Santo faz, para eu poder caminhar com vocês, que agora já deu 11h30 e como é Dia das Mães, eu não quero estender, a santificação. Veja bem, e aí eu quero então encerrar com essa caminhada, porque a gente continua na semana que vem nesse aspecto. A santificação é importantíssima e a gente vai gastar uma aula falando sobre santificação e outra aula falando sobre dons, tá bom? Ação do Espírito Santo no nosso coração. O nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Você responde aí, é Espírito Santo. Responde aí na sua sala, né? Qual que é a obra que o Espírito Santo faz na vida do cristão, além de regenerar e justificar? Que são ações primeiras que ele faz em nós para que a gente chegue a Deus. Uma outra ação que o Espírito Santo faz é trabalhar na minha vida ao longo da minha caminhada. Lembra que eu falei da perseverança dos santos? E ele vai atuar na minha vida, transformando e agindo comigo num processo de santificação. Ele vai caminhar comigo me fazendo santo. E a gente fala que o processo de santificação ele tem dois aspectos. O aspecto do já e do ainda não, né? O que é o já e o ainda não? E eu termino aqui falando sobre o já e ainda não, né? O já e ainda não é o seguinte: eu já sou, presta bem atenção nisso, tá? Eu já sou santo diante de Deus. Quando eu estou dizendo que eu já sou santo diante de Deus, é que a Bíblia o tempo inteiro nos chama de seus santos, né? Nós somos os santos de Deus. Deus nos santificou de maneira real. Vocês estão ouvindo o barulho de um avião aqui? Tá passando um avião aqui perto de casa aqui. Tá passando um avião aqui perto de casa aqui. Não sei se você tá borrifando aí contra o Covid aí, sei lá, né? Tá passando aí perto de vocês também aí, né, Paulo? Então vocês moram aqui pertinho de mim também. Então, deixa eu terminar. O Espírito Santo, ele vai nos santificar
E aí a santificação ela tem dois aspectos. O já é que eu já sou santo, eu já fui tornado um dos santos de Deus. Quando eu falo de santo, eu estou falando que eu pertenço à igreja de Jesus Cristo e os santos de Jesus Cristo que são os seus salvos santificados por ele. E o ainda não é que eu ainda não atingi a plenitude de santificação. E para esse processo de santificação, eu tenho no meu coração alguém que, a partir do momento em que ele me regenerou e justificou, ele passa a vir a morar no meu coração para ele ser o aio, para ele ser um árbitro, para ele ser um juiz, para ele ser um conselheiro. Lembra lá? Consolador. Para quê? Para que ele me aconselhe na minha caminhada, para que ele incline o meu coração pecaminoso, para que ele vá trabalhando na minha vida, a fim de que eu me santifique. E essa santificação vai ser um processo ao longo da minha caminhada, que vai, enquanto eu estiver nessa terra aqui, eu vou buscar a santificação. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com a doutrina da eleição, da regeneração e da justificação. Porque, às vezes, eu já vi pessoas, eu volto aqui só para concluir, pessoas pegam e falam assim, já que eu sou salvo, então vou lá para a balbúrdia lá, porque eu sou salvo de qualquer jeito. Se eu sou uma pessoa que penso assim e vou para a balbúrdia e tô achando que vai ser de qualquer jeito, eu nunca tive o Espírito Santo no meu coração e pode ser que eu não seja, nunca tenha sido, apesar de ser religioso, pode ser que eu não seja um convertido de verdade. Porque a obra do Espírito Santo no meu coração é incomodar o meu coração para que eu busque a santificação. E a santificação, ela tem os caminhos que eu vou entrar, isso aqui na próxima aula, e a gente vai falar isso melhor na semana que vem. Bem, 11h34 aqui em Campinas, horário de Brasília, e nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer muito a todos que estão aqui. Lembrando que se você não colocou aí, coloque aí quantas pessoas estão aí na sala com você, na sua casa. Só escreve aí, eu e fulano, tá bom? Como hoje o Márcia Marino só colocou Márcia Marino, não sei se está o Márcia Lila, mas anota aí quantas pessoas estão aí para que o Eladio possa fazer a contabilidade, tá bom? E eu quero terminar essa aula, então, agradecendo a vocês todos por estarem aqui nessa manhã especial, porque é Dia das Mães, né? Eu quero mais uma vez aqui, encerrando essa aula, parabenizar a cada mamãe do grupo, aqui da classe de doutrina, algumas já são vovós. Quero dizer para vocês, mães, a importância que vocês têm nas nossas vidas. Quero agradecer muito a cada uma de vocês pela forma como vocês cuidam e cuidaram dos filhos de vocês. Hoje eu estou tendo o privilégio de dar essa aula aqui com a minha mãe, aqui no grupo hoje, né? Minha mãe, Dona Lúcia. Eu falo que eu sou a pessoa que eu sou por conta dela. Vocês já ouviram a história que eu conto da conversão da minha mãe, quando o presbítero Carlos foi evangelizar lá um tio nosso, e a minha mãe entregou a vida dela para Jesus, e porque minha mãe fez isso, a minha eternidade foi mudada, né? Esse momento histórico na vida da minha mãe transformou a minha vida para sempre, a minha eternidade e dos descendentes que vêm depois de mim, né, do meu sangue. Então, um papel da mãe, ele é importantíssimo, e como a influência da mãe na vida de um filho é importante. Portanto, eu quero declarar aqui o nosso carinho às mamães do grupo. Sei que alguns vão estar com os filhos, sei que outros não vão estar com os filhos. Às vezes o coraçãozinho fica apertado, mas que Deus possa abençoar a cada mamãe aqui, fortalecendo, cuidando, alegrando o coração, tá bom? Que vocês tenham um dia em que vocês sintam-se amadas. Em todo caso, se alguém, porventura, que está aqui nesse grupo, está triste, por alguma circunstância, seja porque está longe da mãe, seja porque não tem a mãe mais, seja porque os filhos não vão poder ir te ver, seja o que for, lembra que amor igual ao de Jesus não tem. E ele é aquele que preenche o nosso coração. Ele está sempre do nosso lado. Portanto, que você possa ter um dia maravilhoso hoje, viu, mamães? E que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, vocês são especiais. Eu vou pedir, então, para a gente poder fazer uma oração encerrando. Antes dessa oração encerrando, eu quero saber se alguém quer comentar alguma coisa,
Se alguém quiser comentar, o momento agora é oportuno para esse comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor? Fala, meu Pastor? amigo Ládio. Eu estava ouvindo aqui um pouquinho picado, mas quando você perguntou para o Márcio a questão das letras, as questões que muitas vezes as letras dos hinos não batem com a mensagem, não fala de Jesus, né? Eu sempre gostei, tanto no coral, na igreja, os cânticos, aqueles que trazem a letra bíblica, né? Que ela é pura e não tem o que fazer, né? Ali traz toda a... É verdade. Aqueles hinos, aqueles cânticos que são baseados na Bíblia, é perfeito. Tanto é que os judeus usavam os salmos em alguns momentos, para louvar, né? Realmente é perfeito, não tem o que fazer. Não estou aqui desmerecendo posições não tem o que acrescentar, né? Que são lindas, né? São lindas. Uhum. É um trabalho realmente muito problemático dentro das igrejas, né? Mas é desafiador. Mexer com música é sempre desafiador. Tem caminhado aí por um caminho muito bem, muito abençoado, graças a Deus. Que isso, Eladio. Eu agradeço a sua contribuição aí, como também líder aí do coral da igreja, né? Um dos líderes aí. A gente tem a turma do coral que está aqui, né, também. E eu sei que é difícil escolher músicas, você tem que passar por uma peneira dificílima esse negócio de música, né? É sempre complicado. E é desafiador mesmo. O grande desafio nosso é que tem música, inclusive, que passa disfarçado de que está falando de Jesus, mas na verdade está falando do homem. Esse é o outro desafio grande que a gente tem, que é as músicas antropocêntricas. Essas me matam de raiva, porque coloca Jesus ali disfarçado ali, mas tá falando de eu faço, eu aconteço, eu posso. Então, essas são músicas perigosas. E eu citar aqui um que é nosso aqui, que como bom exemplo, que é o Projeto Sola, e eles estavam falando lá na APECOM ano passado, eu estava lá, sobre o processo de composição da música Colossenses 1, e eles falando que eles têm uma das coisas que eles fazem na composição é, às vezes, pegar trechos da Bíblia inteiros e só colocar melodia, porque o que já está ali já é suficiente. E uma das músicas mais belas do Sola, Isaías 53 e Colossenses 1, em que eles cantam um texto bíblico, e isso é sensacional, é um dom que Deus deu para essa turma aí que é nossa, né? Então isso é muito edificante. Mas é isso aí, gente. Obrigado, Eladio, pela contribuição. A gente continua isso na próxima aula, porque eu acho que esse assunto é importante para a gente pensar em doutrina, preparar os irmãos aí para ter um bom filtro. E eu acredito que, se não houver mais nada a tratar, a gente vai, então, encerrar com uma oração. Ok? Tudo bem, gente? Podemos orar para encerrar? Vocês têm como abrir a câmera aí um pouquinho para a gente tirar uma foto da aula de hoje? Com os que estão aqui? Tem como abrir a câmera aí rapidinho para a gente tirar uma foto de vocês aí na aula especial Dia das Mães? Aí, aí, ó, Eduardo apareceu ali, meu amigo Eduardo, Renê. Abre aí a câmera aí para eu tirar uma fotinha de vocês, Samuel e Ruth. Ruth do Samuel, você faz oração para nós hoje? De encerramento? Eu vou tirar a foto aqui e depois você faz oração, viu, Ruth? Ora pelas mamães Alexandre. aí. Oi. Alexandre. Ouvindo? É o Renê. Fala, Renê. Então, vivendo e aprendendo, né? Essa sua fala aí sobre a escolha dos cânticos, né, do hino, tá? Eu estou indo para os meus 67 anos, não sabia disso, tá? E foi uma informação muito interessante. Por isso que eu sempre digo, tá, que aprendi com a minha mãe, que a escola dominical, ela passa a ser muito importante nas nossas vidas, porque você tem condições de trazer essas informações e fazer esse debate, tá? Então, para mim, isso foi uma novidade que eu desconhecia, tá? Não sei se para muitos que estão aqui na sala, mas foi uma coisa, assim, muito interessante, que a gente começa a ver os cultos de uma maneira diferente. Parabéns por essa informação também. Que Deus continue abençoando você e a nossa classe.
Amém. Obrigado, Renê. E tudo que acontece no culto tem que apontar para Jesus. A gente continua isso na próxima aula, que eu acho sensacional. Rutinha, você vai fazer uma oração para nós, mas eu vou pedir um homem para fazer oração também, e o meu amigo Márcio Amarino. Você ora também, Márcio? Porque a Lila fez aniversário essa semana, né? Então, agradecer a Deus pela vida da Lila, que é muito preciosa para nós. Ontem ela deu uma mensagem para os jovens lá do Reflexo, foi sensacional a mensagem que ela levou. Muito bom, né? Então, vamos fazer então a oração com a Rutinha, do Samuel, e depois encerra com o Márcio, tá? Então, são 2 orações. Primeiro a Ruth e depois o Márcio e a Marina. Rutinha, já abriu o microfone aí? Sim. Tá me ouvindo? Fala, Ruth. Tô falando. Oi, Ruth. Tá ruim o som aqui. Fala aqui. É que abriu 2 microfones. Tá ouvindo, Rutinha? Tá ouvindo. Então, Ruth, ora para nós. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo certo? Então, posso orar? Pode orar, Rutinha. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, por esse domingo, pela bênção, ó Deus, das nossas vidas, que o Senhor tem renovado a cada manhã. Obrigado, ó Deus e Pai, pela aula que tivemos, pela Tua palavra, ó Deus, ministrada através do reverendo Alexandre. Eu te agradeço, ó Deus e Pai, pela dedicação que ele tem tido para preparar essas aulas, e que o Senhor tem falado aos nossos corações através da parte dele. Agradeço a Deus nessa hora, em especial pelas mamães, por eu ser mãe também, pelos nossos filhos, porque são joias preciosas, ó Deus, bênçãos grandiosas que o Senhor concedeu a cada uma de nós. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos abençoando a cada dia, nos dando sempre, ó Deus, sabedoria, discernimento, ó Deus, muito amor, para estarmos conduzindo nossos filhos, ó Deus, sempre diante da Tua presença, ó Deus, para que eles possam também, ó Deus, estar sendo colunas fortes, ó Deus, bênçãos na vida, ó Deus, da Tua igreja, e onde quer que eles estejam. Amém. Estejam, ó Deus, também com aqueles que estão enfermos, carecendo, ó Deus, da saúde física, para que o Senhor possa estar, ó Deus, presente, abençoando os tratamentos, para que logo possam estar restabelecidos. Amém. Te agradeço, ó Deus, por mais uma vez, pela bênção desse dia, que o Senhor possa estar nos conduzindo, ó Deus, a cada instante, para que possamos estar sendo fortalecidos em nossa fé e na certeza, ó Deus, de que o Senhor está sempre na nossa vida, no nosso coração, presente, ó Deus e Pai, a cada instante. Obrigado mais uma vez, ó Deus, eu te louvo e te agradeço no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos e queremos estar sempre servindo. Amém. Amém. Ainda na Tua presença, Senhor, somos gratos por um domingo tão abençoado que já estamos tendo, com o culto que já pudemos estar ouvindo, e agora com a aula que o reverendo Alexandre pôde trazer até nós, Senhor. Palavras que vêm de Ti, palavras que abrem as nossas mentes e os nossos corações para entendermos, Senhor, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Entendemos também coisas relacionadas ao culto que prestamos a Ti, e isso é bênção, Pai, é bênção nas nossas vidas, para que a gente possa estar sempre agindo e refletindo com a razão, também com um pouco de emoção, mas sim, que a razão, Senhor, possa sobressair de uma maneira muito grande aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente entende do que o Senhor nos traz através dos Teus servos, Senhor. Amém. Te agradeço também pela vida das mães aqui do grupo, pelas mães da nossa igreja, pelas mães de todos os nossos familiares. Obrigado, Senhor, sabe o quanto elas são importantes para nós, para o nosso, para que a gente fique no prumo, Senhor, para que a gente consiga ter realmente palavras de sabedoria, palavras que confortam e aquecem os nossos corações, às vezes em momentos que passamos de dificuldades, Senhor. A gente sabe o quanto o Senhor usa essas mulheres para serem servas fiéis Tuas, para serem propagadoras também da Tua palavra, Pai.
Te agradeço de uma maneira especial pelo departamento da nossa igreja, pela SAF, onde as mulheres trabalham de maneira tão intensa, e lá nós temos muitas mães. Que o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas, a sua diretoria, a seus membros, e que elas possam ser realmente luz dentro da tua igreja, Pai. De uma maneira especial, eu venho te pedir pelo presbítero Valmir, Senhor, que está enfermo, está na UTI, que o Senhor possa estar cuidando dele, possa estar cuidando dos familiares, da esposa, para que todos saibam que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, e o Senhor cuida das vidas, e o Senhor está no controle disso, que eles possam ter a certeza disso no coração. Muito obrigado por esse domingo, esteja aguardando, e que a gente possa ter momentos alegres, Senhor, com os nossos queridos. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, feliz Dia das Mães para vocês, mamães. Muito obrigado por cada um que está aqui na aula. Vou pedir aí para alguém avisar para o nosso amigo Marçal para desativar a gravação agora, porque a aula terminou, tá bom? Depois essa aula vai ser disponibilizada para quem quiser assistir, vai ser colocada lá no grupo, e você fiquem à vontade para poder assistir novamente essa aula. Tenham todos um ótimo dia, é muito bom estar com vocês. Ô, Márcio, eu não sei se você pode falar do Valmir aí, alguma coisa a mais, o que aconteceu, eu estou por fora. Se você puder comentar, dentro do possível. Posso sim. O Valmir, acho que foi na sexta-feira ou ontem, agora estou meio perdido, mas ele foi internado tendo uma confusão em relação às palavras, não reconhecendo muitas coisas. Eu vou fazer o seguinte, Alexandre, até depois você disponibiliza, tem um áudio aqui do Eduardo, né, que é o filho do presbítero Eduardo. Tá. Né?